Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama chamado O Telefone do Sr. Harrigan. Alerta de spoilers a seguir. Na pequena cidade de Harlow, Maine, o jovem Craig vive com seu pai, que está deprimido constantemente desde que sua esposa faleceu. Eles vão à igreja juntos, todos os domingos sem falta, e Craig frequentemente lê a Bíblia para todos como parte do culto. É durante uma dessas muitas missas que o bilionário antissocial Sr. Harrigan toma conhecimento de Craig e, mais tarde, decide lhe fazer uma visita para fazer uma oferta de emprego. Como seus olhos estão falhando, ele quer contratar o garoto para ler livros para ele. Craig não tem certeza do porquê dele não ter escolhido outros meninos da cidade que são mais inteligentes ou melhores leitores, mas ele não está prestes a passar adiante a oportunidade de trazer algum dinheiro extra para sua casa. A mansão de Harrigan fica no entorno da cidade. Craig vai até lá 3 vezes por semana para ler para Harrigan e beber chá preparado pela governanta Edna. Alguns dos livros são muito avançados para sua idade, mas Craig aprende lentamente a compreendê-los e gosta das discussões filosóficas que eles trazem para a mesa. Ele também gosta de olhar ao redor das salas chiques da mansão e da coleção de flores de Harrigan, mas há um armário fechado que ele não tem permissão de abrir, porque, segundo Harrigan, está cheio de segredos terríveis. Às vezes Craig também faz serviços pela casa, como tirar neve do alpendre, mas quando se trata de jornais, Harrigan os lê ele mesmo para acompanhar as notícias sobre economia. Quanto mais tempo Craig passa com Harrigan, mais curioso ele fica sobre o passado do homem. Então, uma tarde, ele finalmente o procura no Google. Acontece que Harrigan era um homem de negócios conhecido por ser implacável e pelas suas aquisições hostis, o que significa que ele não é bem visto de maneira geral. Ele nunca se casou ou teve filhos, e os poucos parentes que ele tem também não se dão bem com ele, o que significa que ele vive uma vida muito solitária. Como Craig sempre se sentiu culpado pela morte de sua mãe, ele simpatiza mais com Harrigan do que deveria. Agora que Craig está trabalhando para ele, Harrigan lhe envia um cartão com um bilhete de loteria para o Dia dos Namorados, Ação de Graças, Natal e aniversário de Craig, mas ele nunca ganha. 5 anos se passaram e mesmo depois de se tornar um adolescente, Craig nunca deixou de vir à casa de Harrigan 3 vezes por semana para ler, faltando apenas um dia quando ele ficou gripado. Embora ele estivesse doente naquela época, Craig ainda se sentia culpado, já que suspeitava que o tempo deles juntos era o ponto alto da semana de Harrigan. Como a cidade de Harlow não tem uma escola secundária, Craig tem que pegar ônibus para a cidade mais próxima todos os dias. É um grande choque para um garoto de cidade pequena como ele aprender sobre regras sociais, especialmente porque a maioria dos habitantes locais tem telefone e ele não tem, mas ele ainda consegue fazer alguns amigos. A parte mais chocante de seu primeiro dia, entretanto, é ser abordado por um valentão chamado Kenny, que espera que Craig engraxe seus sapatos no banheiro, porque esse é o trabalho dos novatos. Craig se recusa. Quando a conversa dele se torna uma discussão, a senhorita Hart os vê, mas Craig não é um X9 e lhe diz que está tudo bem. Infelizmente, Kenny não vê isso com um bom gesto, e quando a professora vai embora, ele ainda diz a Craig para tomar cuidado. Quando Craig chega em casa após a aula, ele não menciona um incidente a seu pai e lhe pede um telefone, mas é negado. Da próxima vez que Craig for aos Harrigans, ele lhe pergunta se alguma vez encontrou valentões ou pessoas que tentaram se aproveitar dele. Harrigan explica que sim, e ele lidou com todos eles duramente. Alguns meses se passam, e quando chega o Natal, Craig recebe 2 presentes maravilhosos. Seu pai finalmente lhe dá um telefone, e o bilhete de loteria de Harrigan lhe rende $3.000. A primeira ligação de Craig é para Harrigan, a fim de agradecer o presente, e Harrigan explica que é apenas uma coisa pequena que ele faz para cada pessoa que ele chama de amigo. Ter um telefone permite que Craig se sinta como as crianças populares e se conecte com uma garota bonita porque ele tem uma quedinha. Conseguir novos amigos não o impede de ir a Harrigan, e isso leva o velho a perguntar a Craig por que ele continua vindo, mesmo que ele possa ter uma vida social agora. Então Craig explica que ele não vem por causa de algum senso de obrigação. Ele realmente desfruta do seu tempo na companhia de Harrigan, o que faz o velho chorar. Mais tarde, Craig convence seu pai a não colocar todo o dinheiro da loteria em seu fundo universitário e usa parte dele para comprar um telefone para Harrigan. No início, o velho não o quer, porque tem medo de ficar viciado. Por isso também não tem televisão ou rádio, mas ele muda rapidamente de ideia quando Craig lhe mostra que pode acompanhar o mercado de ações e as notícias em tempo real ao invés de ter que esperar pelo jornal do dia seguinte. A partir de então, durante cada visita, Craig ensina a Harrigan novas maneiras de usar o telefone antes que eles comecem a leitura. Isso inclui
a criação de sua mensagem de correio de voz e a escolha de um apelido que é Rei Pirata, porque os jornais costumavam chamá-lo assim. Craig também pergunta a Harrigan sua canção favorita para colocar como seu toque de chamada. Com o passar das semanas, Harrigan fica viciado no telefone e às vezes ignora a leitura de Craig, mas felizmente é fácil colocá-lo de volta nos trilhos. Craig começa a se preocupar um pouco quando Harrigan começa a precisar de um tanque de oxigênio para dormir e se pergunta por que ele escolheu viver em uma cidade tão pequena, longe de cuidados mais avançados, levando Harrigan a confessar que queria viver em um lugar onde as pessoas não lhe pedem coisas. Em troca, Craig explica que adoraria mudar para a cidade grande para se tornar um roteirista. Harrigan não aprova isso, porque sempre há inimigos se metendo no seu caminho nesse tipo de negócio, e faz Craig prometer que se alguma vez for seguir esse caminho, ele despachará quaisquer inimigos sem culpa. Craig fica impressionado com o fato de que Harrigan ainda pode se manter no poder mesmo nesse estado enfraquecido, mas ele também se sente mal por Harrigan, porque encontrou uma gaveta cheia de bilhetes de loteria, o que significa que ele não tem muitos amigos para enviá-los. Alguns dias depois, Craig chega à mansão enquanto Edna está tendo seu dia de folga e decide entrar depois que Harrigan leva muito tempo para abrir a porta. Infelizmente, não é o telefone que está distraindo, mas algo pior. Harrigan morreu em sua cadeira, com o telefone na mão. É uma imagem muito perturbadora de se ver, e atinge Craig com mais força quando ele pega o telefone e descobre que Harrigan estava prestes a ligar para ele. Chorando, Craig chama seu pai para pedir ajuda antes de honrar a vida de Harrigan, com sua citação literária favorita. Uma ambulância e a polícia vêm para cuidar de tudo, e quando Craig chega em casa à noite, ele está tão cansado que não percebeu que trouxe o telefone de Harrigan com ele. Como último adeus para seu melhor amigo, Craig envia uma mensagem de texto para o telefone de Harrigan, dizendo que ele vai perder as tardes deles juntos. No dia do funeral, não há muitas pessoas presentes, mas Craig ainda lê uma passagem da Bíblia e coloca o telefone de Harrigan dentro do terno. Harrigan é enterrado perto da mãe de Craig, que é visitada semanalmente por seu pai, mas o próprio Craig só vê uma vez porque aceitou que ela tinha ido embora para sempre. Após o enterro, Craig recebe um envelope de um homem encarregado das finanças de Harrigan, com uma carta do velho explicando que ele lhe deixou em seu testamento. Embora Harrigan não tenha aprovado a escolha de carreira de Craig, ele ainda queria apoiá-lo, por isso lhe deixou $800.000 em confiança para cobrir a faculdade e qualquer trabalho de pós-graduação que ele quiser escolher. A parte mais chocante é um PS dizendo que Harrigan também vai perder suas tardes juntos, como se respondesse à mensagem de texto de Craig. E enquanto Craig quer culpá-lo pela coincidência, ele não consegue parar de pensar nisso. Mais tarde, durante uma noite tempestuosa, ele liga para o correio de voz de Harrigan e lhe deixa uma mensagem agradecendo o presente, mas também admitindo que ele o devolveria se pudesse ter seu amigo novamente, porque sente falta dele. Na manhã seguinte, Craig acorda e encontra uma mensagem mais arrepiante em seu telefone. De alguma forma, Harrigan lhe enviou uma mensagem de volta, embora a resposta seja apenas um monte de cartas aleatórias. Ao enlouquecer com a ideia de que eles podem ter enterrado Harrigan vivo, Craig pede ajuda ao pai, mas seu pai explica que provavelmente é uma brincadeira de alguém que clonou o número. Harrigan não pode estar vivo, porque o hospital fez uma autópsia completa antes de liberar o corpo para o funeral. Essa explicação ainda não é suficiente para Craig, que visita o cemitério e liga para o telefone de Harrigan, apenas para se assustar novamente quando ele ouve o toque de campainha vindo de seu túmulo. Depois disso, Craig vai para a casa de Harrigan, toma chá com Edna, que confirma que Harrigan também deixou algum dinheiro para ela e para o jardineiro. Ela também concorda que Harrigan era um bom homem, mas também tinha seu lado ruim. Por exemplo, o jardineiro anterior o roubou e Harrigan o fez se arrepender disso. Depois de se recusar a oferecer detalhes, Edna permite que Craig leve algo para que ele possa se lembrar de Harrigan, e Craig leva uma das flores favoritas dele. Logo depois, a casa de Harrigan é posta à venda e Edna pode ficar para cuidar do lugar. Quando se sente melhor, Craig volta à escola e realmente gosta de suas aulas, especialmente graças à Sra. Hart, que é uma professora incrível e solidária. Kenny não o incomoda mais e eventualmente é expulso por vender grama no campus. Craig não foi quem o denunciou, mas Kenny ainda pensa que foi ele. As coisas ficam ainda melhores quando Craig vai ao baile de inverno com sua paixonite, mas a noite perfeita é arruinada quando Kenny aparece na escola novamente para espancar Craig e ameaça matá-lo.
matá-lo se ele alguma vez contar a alguém sobre isso. É a Sra. Hart que o encontra momentos depois e suspeita que Kenny fez aquilo, mas Craig nega, porque ele quer se formar sem se meter em mais problemas. Quando Craig chega em casa, ele se recusa a discutir o que aconteceu, levando seu pai a apontar que ele precisa falar com alguém ao invés de engarrafar seus sentimentos. Seguindo este conselho, Craig decide ligar para o telefone de Harrigan e compartilhar seus medos com a caixa postal. Na manhã seguinte, a cidade inteira está abalada com as últimas notícias. Kenny foi encontrado morto. Craig não consegue parar de se sentir sobrecarregado de culpa quando vê o luto da família de Kenny, percebendo que até os valentões tem pessoas que os amam. Ele não consegue parar de pensar nisso o resto do dia e fica distraído durante suas aulas. Então a Sra. Hart fala com ele após a aula para confortá-lo e lembrá-lo de não se culpar. Como ela sempre foi tão compreensiva, Craig fala sobre o assunto dos fantasmas e a Sra. Hart admite que não gosta de mexer com coisas como tábuas, ouijas e afins, porque sua avó sempre lhe ensinou que nem todos os fantasmas são santos. Mais tarde naquele dia, Craig visita o lugar onde morava o antigo jardineiro de Harrigan e um vizinho lhe explica que o homem acabou com as coisas em seu caminhão quando se tornou impossível para ele conseguir um novo emprego depois que Harrigan o despediu. A curiosidade de Craig leva a melhor e o faz checar o caminhão para ficar mais chateado quando ele encontra o bilhete de loteria dentro dele. Ao sair, Craig vê grafite na porta da garagem que não estava acabada, mas foi claramente um insulto para Harrigan. À noite, Craig liga para o telefone de Harrigan para pedir que ele envie um sinal se ele realmente teve algo a ver com a morte de Kenny. E assim que ele desliga, seu telefone toca com o número de Harrigan e recebe outra mensagem que não faz sentido. No dia seguinte, Craig compartilha o que tem acontecido com o padre local sob o selo de confissão, mas o padre concorda com o pai de Craig e acha que alguém clonou o número de telefone para uma brincadeira. Tentando fazer Craig se sentir menos culpado, o padre compartilha os detalhes da morte de Kenny. Ele tinha bebido muito naquela noite e quando tentou sair de casa, ele escorregou e caiu, o que significa que foi um acidente. O que o padre não sabe, entretanto, é que a boca de Kenny estava cheia de graxa de sapato. O padre aconselha a Craig a repensar sua relação obsessiva com seu telefone, e Craig faz exatamente isso, indo até a loja e conseguindo um novo modelo atualizado. O balconista, que prepara tudo para ele, explica que as mensagens estranhas poderiam ter ficado presas no software, que é conhecido como um fantasma na máquina. Todos os contatos são transferidos para o novo telefone, e quando Craig tenta ligar para Harrigan dessa vez, ele não funciona. Então ele assume que finalmente acabou. Assim que ele chega em sua casa, Craig joga o telefone velho no lixo, mas logo se arrepende e coloca dentro de uma caixa cheia de pequenas lembranças que ele esconde em seu armário. Com a tragédia de Kenny e sua amizade com Harrigan sempre presente no fundo de sua mente, Craig se forma no colegial e é aceito em uma universidade em Boston. No dia em que ele sai de casa, ele pensa que poderia ver sua mãe se despedindo dele ao lado de seu pai. A vida universitária é realmente ótima e Craig gosta de estar cercado pelas matérias que ama, mas não passa muito tempo até que a tragédia volte a acontecer. Uma noite, ele recebe notícias terríveis de seu pai. A Sra. Hart morreu em um acidente de carro causado por um bêbado chamado Dan. Devastado, Craig volta imediatamente para casa para comparecer ao funeral da Sra. Hart e fica de olho no julgamento de Dan, que tem o mais decepcionante dos finais. O cara teve muitas prisões por dirigir embriagado no passado e não tinha mais sua carteira de motorista, mas ele consegue evitar a prisão mais uma vez, prometendo fazer uma reabilitação. Este resultado enfurece Craig, que corre de volta ao seu quarto de infância para recuperar sua velha caixa e enquanto procura seu armário, ele encontra uma velha coroa de flores que sua mãe havia feito para ele quando ele era criança e ele escondeu depois que ela morreu. Mas nem mesmo esta pequena lembrança é suficiente para confortá-lo e uma vez que ele encontra seu antigo telefone na caixa, ele liga para o número de Harrigan e deixa uma mensagem no correio de voz pedindo a morte de Dan. A ligação é feita no momento de fúria cega e depois que Craig se acalma e volta à sua rotina habitual, ele não consegue parar de se sentir culpado pelo que fez, procurando constantemente no Google o nome de Dan para ter certeza de que ele ainda está bem. Alguns dias depois, o medo de Craig se torna realidade quando a morte de Dan aparece no jornal, embora a causa ainda esteja sob investigação. Determinado a descobrir a verdade, Craig dirige até o centro de reabilitação e finge ser um jornalista para pagar uma enfermeira por alguma informação. Acredita-se que Dan fez isso a si mesmo porque foi encontrado no chuveiro com meia barra de sabonete na garganta e o shampoo havia sido encontrado na autópsia, que apontava para que ele tivesse o engolido para facilitar a passagem do sabonete. O que torna o incidente ainda mais perturbador é o fato de que o sabonete era da mesma marca usada pela Sra. Hart e o bilhete que Dan deixou
foi uma citação da música preferida de Harrigan. Assim que a enfermeira termina de dar os detalhes, Craig volta ao carro e tem um surto total pelo fato de ser agora um assassino. Quando ele retorna à sua antiga casa mais tarde, Craig encontra outra estranha mensagem de Harrigan e se lembra que após a sua morte, ele finalmente deu uma olhada dentro do armário secreto e encontrou que o conteúdo eram apenas lembranças da infância de Harrigan, especialmente de sua falecida mãe. Craig acha que Harrigan sempre foi tão solitário quanto ele, e é por isso que ele continua tentando manter contato. Então ele visita o túmulo de Harrigan e se pergunta se essas mensagens eram a maneira de Harrigan dizer a Craig para parar. Depois de agradecer Harrigan por tudo e pedir desculpas à sua mãe em lágrimas, Craig corre para a pedreira da cidade, considerando acabar com tudo. Felizmente, ele vê clareza antes de fazer algo estúpido e joga o seu telefone velho no rio, permitindo que Harrigan finalmente descanse em paz. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.